Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, entrando aí na sua tela, semana de 6 de março a 12 de março e o mural de notícias. Em ranking de 190 países sobre presença feminina em parlamentos, Brasil ocupa a 152ª posição. Com o envelhecimento da população, o Brasil precisa aumentar produtividade para impulsionar a economia, diz Banco Mundial. Governo Trump processa Estado da Califórnia por leis de imigração. ONU pede inquérito sobre mortes na Venezuela e questiona processo eleitoral. Trump diz ter pedido à China que apresente plano para reduzir desequilíbrio comercial com os Estados Unidos. E uma vez lido, então, o mural de notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. Como já prometi, vamos para aquela aula de destaque. Em ranking de 190 países, o Brasil ocupa, então, aí a posição 152. E isso é preocupante, candidato? É preocupante, não é? Por quê? Porque o Brasil fica atrás até da Bolívia, não desprezando aí o nosso vizinho, que tem, né, como eu gosto de lembrar, hoje, o maior crescimento econômico no continente, não querendo desprezá-los, porque a Bolívia é ainda o país mais pobre da América do Sul. O Brasil perde, e perde feio para a Bolívia, não é? E por que perde? Claro, por aquilo que a gente vem aqui no NEAF, lembrando vocês, né? E a imprensa também. Quer dizer, qualquer pessoa que faça aí uma leve pesquisa sobre a mulher e o seu papel no Brasil, ele vai deparar muitas vezes com números extremamente preocupantes. Como, por exemplo, nós temos 10 estupros no Brasil, né? 10 estupros por dia no Brasil. E esses estupros, para piorar, são coletivos. Quer dizer, se um estupro já é um crime hediondo, uma aberração, imagine você ter 10 estupros coletivos por dia no Brasil. Então, e a vítima, óbvio, né? A vítima é a mulher. Nós também temos 500 agressões por hora no Brasil. Isso é um cálculo que é feito, 500 agressões a mulheres por hora no Brasil. E o Brasil, inclusive nós levantamos isso aqui no NEAF, no Top Atualidades em 2016, o Brasil é o pior país para as meninas na América Latina. As garotas de até 12 anos, o pior país para elas é, infelizmente, o Brasil. Então nós temos tudo isso e temos a Lei Maria da Penha, não temos? Então, e não parece que não adianta muito, mas ainda bem que tem a Lei Maria da Penha. Então, esses homicídios que ocorrem, né, o Brasil é o quinto país com o maior número de homicídios contra a mulher. Tá? Então, isso tudo revela o papel da mulher na sociedade brasileira, e é por isso que foi feito aí esse levantamento, onde você tem aí o Brasil perdendo posições para países como Sri Lanka, como Burkina Faso, por exemplo, né? Como a Bolívia, como eu já falei, claro, o Chile, para a Argentina, para a Colômbia e por aí vai. Né? E na América do Sul, além de ficarmos atrás da Bolívia, como eu já lembrei, inclusive aqui o texto lembra que 53% das cadeiras, né, do Congresso boliviano são ocupados por mulheres. No Brasil, no Senado, nós vamos ter 16% apenas e na Câmara 10%. Então é preciso que haja realmente
mais espaço para a participação da mulher, não só na política, claro, mas em todas as áreas que seja possível. Lembramos aqui que a Islândia, né, isso foi falado agora num top recente, que a Islândia aprovou leis que faça com que a mulher ganhe igual ao homem. Então isso é mais um pioneirismo desse pequeno país ali no Círculo Polar Ártico, né, a Islândia, que é considerado também o país mais igual no mundo, onde os gêneros, né, e não só em termos de gêneros, mas em termos políticos, sociais. Você vê, a Islândia desconhece o que é pobreza. Mas o país é pequeno. Então, o Haiti também é um país bem pequeno. Então, não adianta a gente falar, mas é que o Brasil é muito grande. Então, não é bem por aí. Tanto é que esse levantamento é feito, o cálculo da participação da mulher por 100 mil habitantes. Então, se o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, esse cálculo é feito por 100 mil habitantes. Então, não tem por que falar, mas é porque é grande, é porque tem muita gente. Cuidado, não é por aí. E para fechar aqui, lembrando que eu falei agora há pouco, que a mulher ganha menos, né? Porque a mulher no Brasil, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, a mulher ganha menos que o homem, mas ela tem jornada dupla. É isso que é o ponto grave também. Ela trabalha mais e ganha menos. E o mais grave de tudo isso, a mulher negra, ela ganha 60% menos que um homem branco. Então a mulher branca ganha menos, mas a mulher negra ganha 60% menos que um homem branco. Então são dados preocupantes e é por isso que nós vimos por bem aqui fazer esse levantamento, né, dessa notícia que correu a semana passada, dizendo que o Brasil tem aí uma posição vergonhosa em termos de participação política da mulher na política brasileira. Fechou? E continuando aqui o nosso top, Mundo Economia. Com o envelhecimento da população, o Brasil precisa aumentar produtividade para impulsionar a economia, diz Banco Mundial. Agora, tenho lembrado vocês aqui por que essa história também da reforma da Previdência, porque a população brasileira envelhece rapidamente. Por que a população envelhece rapidamente? Um dos principais motivos é o nosso, né, o nosso crescimento aqui em termos de população estar indo muito devagar. Você vê, o nascimento de filhos por mulher no Brasil é atualmente 1,8. E o IBGE aponta, né, agora daqui 2 anos ele vai ter que fazer novamente aí um outro levantamento, né, que a gente chama de censo. Então, no próximo censo é calculado que esse número caia de 1,8 para 1,6. Então, se você tem o número de nascimento caindo e você tem a população, por causa das suas condições de vida, uma ampliação na média de vida do brasileiro, então o Brasil envelhece rapidamente e o Banco Mundial está apontando isso. Isso para a nossa economia, isso para daqui 20 anos, não é uma boa ideia. Então, cuidado, vai colocando aí na sua memória ou na sua pesquisa, porque esse envelhecimento da população brasileira preocupa o Banco Mundial. Relação: aumento de produtividade, medidas para aumentar a produtividade. Sugestão de leitura: o Brasil precisa aumentar a produtividade, diz Banco Mundial. Mundo Imigração. Governo Trump processa Estado da Califórnia por leis de imigração. E muito cuidado com essa palavrinha, né, esse nome que eu vou dar para você agora. Leis santuários. Leis santuário. Então, é uma lei em que o Estado da Califórnia, que é governado por
democrata, eles criaram condições de prejudicar esses projetos do governo Trump, né? Trump que chamou os imigrantes de escória do mundo, uma coisa muito natural. Nós temos aqui também um candidato que chama imigrantes de escória. Então, o estado da Califórnia está batendo de frente com o presidente Trump. Tudo isso envolve, claro, o assunto principal, né? Que são os imigrantes, legais ou ilegais. E a Califórnia, o estado mais rico e governado por um democrata nos Estados Unidos, resolveu bater de frente. E aí você vai dar uma olhada aí nesse nome que eu falei, que são leis santuário. Relação, leis de imigração e Trump. Sugestão de leitura: Califórnia desafia Trump e vota para se tornar Estado santuário. Mundo ONU. ONU pede inquérito sobre mortes na Venezuela e questiona processo eleitoral. E a ONU está coberta de razão, porque o governo de Nicolás Maduro, que inclusive está sendo acusado de estar mandando matar muita gente, né? E essa questão aqui que está sendo levantada, que é sobre a violência na Venezuela, onde denúncias sobre centenas de assassinatos. Venezuela que vem se tornando um dos países mais violentos do mundo. Então, isso realmente a ONU tem que pegar no pé desse Nicolás Maduro, não é? Porque é curioso, eu gosto de criticar o governo Trump, que é um governo de direita, mas eu não posso deixar também de fazer essa crítica ao governo Nicolás Maduro, que é de esquerda, que já passou do tempo de estar por lá. E há um dado aí que eu acho que para você que vai fazer o TJ agora tem que ficar esperto: a eleição havia sido marcada para agora, março. Essa eleição que seria onde, inclusive, a oposição está boicotando. Então, o governo resolveu estender para abril. Por quê? Porque a situação do governo Nicolás Maduro não é nada confortável, nem no país e nem no mundo, e a ONU está coberta de razão em fazer essas denúncias. Relação, eleição presidencial e mortes na Venezuela. Sugestão de leitura: a maioria dos jovens da Venezuela quer deixar o país. Mundo Comércio. Trump diz ter pedido à China que apresente plano para reduzir desequilíbrio comercial com os Estados Unidos. Muita atenção aí com essa questão que foi a questão do aço e o alumínio, não é? Que está gerando uma guerra comercial. Trump está cumprindo com o que ele prometeu para o seu eleitorado. Nisso, é óbvio, é um direito dele. Ele está cumprindo, tentando cumprir com essas promessas, e isso está gerando essa guerra comercial. Agora, com a China, a relação é muito diferente, porque quem é o maior parceiro econômico dos Estados Unidos? É a China. E vice-versa, porque o maior parceiro econômico da China são os Estados Unidos. Agora, o superávit da China é realmente algo que você tem que tirar o chapéu. No ano de 2017, foram mais de 350 bilhões de dólares de superávit. Então, é mais do que esperado. O governo Trump está querendo aí mexer com essa relação comercial, que é muito desfavorável aos Estados Unidos e muito favorável à China. Então tá aí os slides e o link para você conferir. E vamos então ao desafio, né? A solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela já está aí na sua telinha. E a gente aqui espera que você escolha a alternativa B de bola, não é? Uma questão muito fácil, só para você relaxar, já que está chegando a provinha aí do TJ Interior, para vocês que vão fazer essa prova.
Então, uma questão bem relax, aonde, claro, a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tomou posse, né, aí no dia 18, em Brasília, tal. Então, na verdade, teve gente até que brincou, falou assim, pô, a questão tá muito, é uma questão light aí para você relaxar, e acredito eu, muita gente, né, acertou aí essa alternativa, colocou a alternativa B. Agora, se você errou, você que parou para pensar sobre essa questão, começa a ficar preocupado. E vamos então ao desafio dessa semana. Após grande reação contrária de ambientalistas, artistas e outros segmentos da comunidade nacional e internacional, o atual presidente do Brasil, Michel Temer, revogou, em setembro de 2017, o decreto que extinguia a RENCA. É correto afirmar que RENCA, ou que a RENCA é A. Reserva Nacional de Cobre e Associados, B. Reserva Nacional Conceição do Araguaia, C. Reserva Nacional Comunidades Ameríndias, ou D. Reserva Nacional Comunidade Amazônica. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 6 a 12 de março, esperando que você tenha gostado e que seja muito útil aí para a sua pesquisa, para a sua leitura, para a sua cultura e para ajudar você a ir bem aí nessa provinha do TJ, apesar de que, claro, questões levantadas aqui não vão cair na sua prova. Prometendo voltar a semana que vem, você mantém o foco aí e a gente vai trabalhando aqui. Até lá.